castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que bom poder chegar até na tua casa nesta manhã para esse tempo de trazer a palavra, de compartilhar daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Seja muito bem-vindo. Quando fores assistir, não sei se hoje de manhã ou se fores assistir ao longo da semana, que a bondosa mão de Deus esteja contigo, que o Espírito Santo esteja trazendo discernimento, trazendo a teu coração a palavra que traz vida, que traz esperança, que traz orientação. A gente tem conversado ao longo desse mês de agosto sobre a temática de carne e osso, apenas gente em tempos de heróis. E a motivação para essa nossa conversa ao longo desse mês de agosto é um vídeo do Marcos Piangers. Marcos Piangers, talvez tu o conheças, talvez não. Ele é um cara, ele é gaúcho, ele é colunista também de jornal, mas ele é um influenciador digital que fala muito sobre relacionamento familiar. E uma palestra do Marcos Piangers que ele apresentou na Unicinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, me chamou muito a atenção. Ele falava sobre a diferença entre os pais dos anos 80 e os pais dos nossos dias. E ele, nessa relação, ele diz que os pais dos nossos dias, a nossa geração de pais, é uma geração que, via de regra, vive se sentindo culpado, que vive se sentindo mal, porque parece que sempre está em dívida com seu filho, parece que sempre está em dívida com a sua filha, parece que nunca está sendo um bom pai. A gente tem a sensação de que, para ser um bom pai nos dias de hoje, a gente quase tem que ser um super-herói. E essa sensação ela é extremamente nociva, porque ser pai nos nossos tempos é complicado, assim como também era nos anos 80, nos anos 90, nos anos 70, no início dos anos 2000, em qualquer época. Ser pai, ser mãe é uma tarefa muito difícil, é uma tarefa muito complicada em qualquer época. Mas esse período que nós vivemos, esse tempo que nós vivemos, parece que intensificou essa dificuldade e a gente se sente cada vez pior, porque parece que a gente não está sendo um bom pai, porque a gente parece que não está conseguindo ser um herói. O problema da ideia de herói é que para um herói tudo dá certo no final. Mas ser pai, ser mãe de carne e osso, ser gente de carne e osso, não é ser herói. Porque a gente, quando é de carne e osso, quando a gente tem essa consciência, quando a gente tem essa percepção de que nós somos apenas gente, que temos limites, que temos medos, que temos qualidades, que temos dificuldades, que temos sonhos, frustrações, quando nós temos a consciência de que tudo isso faz parte do ser gente, que a gente é de carne e osso e a gente não é herói, a gente percebe que realmente não dá para ser herói. Não dá para ser herói. Porque nos heróis, quando vemos um filme de heróis, tudo dá certo. Tudo dá certo. Porque ele tem superpoderes, porque ele tem supercapacidades. Mas não é assim na vida real. A gente sabe que não é. Gente de carne e osso sabe das dificuldades, sabe das limitações. E essa é a motivação para a gente conversar sobre esse tema agora, no mês de agosto. Tivemos aí Dia dos Pais há poucos dias e, por conta disso, nós queremos conversar sobre família. E o meu papo ao longo desse mês é mais com os homens. A gente sabe que tem mães, que tem mulheres que são pai e mãe ao mesmo tempo. Muito respeito por vocês, mulheres, muito respeito por vocês, meninas. Mas o meu papo é com os homens. O objetivo é falar ao coração dos homens. Porque dificilmente uma mãe abandona seus filhos. Existe essa triste realidade. Mas é muito mais fácil os homens falharem na sua
postura, no seu papel como pai, como homem, como aquele que é a presença na vida do filho. E por isso meu papo é contigo, homem, é contigo, pai, nessa manhã e ao longo desse mês de agosto. Então essa é a motivação para as nossas conversas ao longo desse mês de agosto. E nós temos olhado, ao longo dessas mensagens, essa já é a terceira mensagem, nós temos olhado para personagens bíblicos, para pais da Bíblia, que têm sido de carne e osso, que têm sido homens, que têm sido gente, que não têm sido super-heróis. E eu louvo a Deus, porque a Bíblia apresenta para nós histórias de pessoas reais, histórias de homens e mulheres reais. Não nos apresenta a história de super-heróis. Se tem alguém que poderia ser comparado a um super-herói, esse alguém é Jesus. Mas eu quero falar dos homens, das mulheres, que fazem parte da história de Deus com o seu povo. E nós vimos no nosso primeiro encontro, então, um triste episódio da vida de Noé, a bebedeira de Noé. Nós vimos na segunda mensagem desta nossa série uma triste história de Jacó, da omissão de Jacó, da conivência de Jacó e os estragos que isso trouxe na vida da sua família. E hoje nós queremos conversar sobre um filho de Jacó, o Judá. A história de Judá com a sua nora Tamar. Essa história a gente encontra em Gênesis, capítulo 38, dos versículos 1 até 26. O capítulo continua, mas nós vamos nos prender a esse grande texto, é verdade, é um grande texto, ele é bastante extenso, nós queremos lê-lo na sua íntegra, para que a gente entenda o que aconteceu entre um pai de família, Judá, e sua nora, Tamar. Diz assim o texto em Gênesis capítulo 38, os versículos 1 a 26. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores de seu rebanho em Timná, com o seu amigo Ira, o adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Timná para tosquear as ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timná. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele:
eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. É uma história que, para quem não conhece a Bíblia, nem imagina que uma história assim possa estar na Bíblia. Mas ela está. Aliás, a Bíblia nunca escondeu os dramas familiares e pessoais da vida humana. A Bíblia está repleta de histórias dramáticas, de histórias bonitas, de histórias de milagres, de histórias de derrotas, histórias de vitórias. A Bíblia não esconde a realidade humana. E aqui nós vemos um homem, nome Judá, filho de Jacó, que traz na sua bagagem espiritual e que traz na sua bagagem de história familiar um monte de confusão. O Jacó era um baita de um pilantra, passou a perna no sogro, o sogro passou a perna nele. Jacó tinha uma família disfuncional, uma família complicada, e Judá está vivendo a sua vida. E ele tem 3 filhos, Er, Onã e Selá. E a Tamar foi escolhida como a esposa de Er, mas Er morreu sem que eles tivessem tido filhos. Eu fiquei pensando, a Bíblia diz que o que Er fez foi visto com maus olhos por Deus. O que poderia ter sido de tão grave que Er fez que levou com que Deus o permitisse morrer? A interpretação rabínica, a interpretação dos estudiosos bíblicos israelitas da antiguidade dizem que Er foi morto por Deus porque ele não queria engravidar a sua esposa para não, de alguma forma, ofuscar a beleza dela, porque uma mulher, quando ela tem bebê, via de regra, o corpo passa por algumas transformações. Essa interpretação que no passado rabinos israelitas, rabinos judeus deram para esse texto. Mas fato é que a Bíblia não diz por que Er morreu, mas ele fez algo que não agradou a Deus. E nesse caso, quando um homem morria sem que a sua esposa tivesse tido um descendente, um homem para dar continuidade ao nome do seu pai, a obrigação era que o irmão, o mais novo, logo depois do falecido, assumisse a função de prover para o falecido descendência. Isso ganha um nome, na Bíblia se chama levirato, a lei do levirato, que na Nova Versão Internacional, que é o texto que nós usamos aqui, utiliza a obrigação de cunhado. A obrigação do cunhado era engravidar a viúva, para que
o irmão falecido pudesse ter uma descendência através do irmão. Mas Onã não queria isso, porque se eventualmente a Tamar engravidasse dele, esse filho não seria dele, seria considerado filho do irmão, porque ele estava cumprindo a lei do levirato. E toda vez que eles tinham relação, ele não permitia, então, com que pudesse haver condições de Tamar engravidar. E isso também foi visto com maus olhos por Deus e, portanto, Onã também morre. E quando Judá vê que seus 2 filhos morreram, que apenas ele tinha ainda o Selá, ele disse para Tamar: volta para a casa do teu pai, vai ser viúva na casa do teu pai, e quando o Selá estiver em idade de casar, eu te chamarei e vocês casarão e vocês então formarão uma família. E Selá será o resgatador dos irmãos, cumprirá a lei do levirato para com os irmãos. E Tamar foi para a casa do pai dela e lá pelas tantas o Judá, ele perde a esposa. A gente não sabe com que idade, a gente não sabe em que circunstâncias, mas Judá perde a esposa. E quando ele perde a esposa, passado o período de luto, ele vai então aos campos acompanhar a tosquia das ovelhas. Isso era um hábito comum naquele tempo, que alguém que fosse proprietário, um pecuarista, ele acompanhava a tosquia das suas ovelhas, porque a lã tinha valor comercial, as próprias ovelhas em si tinham valor comercial, e uma vez tosquiadas as ovelhas, poderia-se averiguar o estado de saúde das ovelhas. Então era importante que o dono estivesse presente. E ao final da tosquia, normalmente, assim como também no final da colheita das uvas, era comum que o proprietário das parreiras, o proprietário dos rebanhos, fizesse uma festa e pagasse uma festa para aqueles que trabalharam nessa empreitada. E esse é o caso de Judá. Terminada a tosquia, ele faz uma festa para os seus empregados e numa dessas ocasiões ele bebe demais, o Judá, e quando ele vai para Enaim, onde estavam tosqueando as ovelhas, ele encontra uma mulher vestida de prostituta e ele então negocia com ela e ele tem relação com ela, e o pagamento seria um carneirinho, um cabritinho, mas como ele não tem o cabritinho junto, ela pede objetos pessoais em garantia, e esses objetos pessoais tornam-se a arma de defesa de Tamar, quando ela então é acusada de adultério e quando ela é condenada à morte. Por quê? Por que Tamar age dessa forma? Porque ela fica sabendo que Selá já era homem feito, já tinha condições de casar e, portanto, Selá, o terceiro filho de Judá, deveria assumir a função de levir, a função de cunhado, a função de resgatador, a função de ser aquele que dá descendência aos seus irmãos. Mas esse direito é negado a Tamar, e Tamar age com as próprias mãos. Tamar faz justiça com as próprias mãos. E ela então acha uma estratégia, cria uma artimanha para que então ela consiga ter uma relação com o seu sogro, que não sabia que ela era sua nora, e então acontece de ela engravidar. E 3 meses depois, quando Judá fica sabendo que Tamar está grávida, ele condena ela à morte. Por quê? Porque mesmo que ele a dispensou, mesmo que ele a mandou para a casa do seu pai, ele mandou ela na condição de viúva, ou seja, na condição de que um dia ela voltaria para a casa de Judá e casaria com Selá. Mas como isso não acontece, a Tamar faz justiça com as próprias mãos. E quando ela está ali, à beira da morte, ela usa a arma que ela tem, no sentido figurado, óbvio,
ela diz: o senhor reconhece de quem são esses objetos? Um cajado, um cordão e o selo, o anel. E naquela hora eu imagino a cara de espanto de Judá. Mas isso é meu? E ela diz: o dono desses objetos é o pai do meu bebê. E diante do seu choque, diante do desmascarar da situação, Judá diz: ela é mais justa do que eu. Queridos, o que a gente pode aprender desse texto para a nossa vida? O que a gente pode aprender desse texto para a nossa vida? Judá é um pai de família, um homem pai de família, mas um homem sem palavra, um homem que não é justo nas suas atitudes. Ele é um homem que não cumpre as suas palavras. Ele é um homem que simplesmente ignora aquilo que é o certo, simplesmente ignora aquilo que ele deveria ter feito, que era dar o selá para a Tamar. A lei do levir dizia isso, a lei do levirato dizia isso. Judá é um homem, um pai de família sem palavra. E homens sem palavra não são confiáveis. Homens sem palavra não se tornam dignos de respeito. Homens sem palavra acabam gerando frustração. E essa é a experiência de Tamar com o seu sogro. Ela esperava, ela se guardou, ela por lei estava obrigada a guardar-se para o selá. Afinal de contas, ela estava presa à família de Judá. Teve o azar de que os dois maridos que ela teve morreram sem deixar descendente, mas ela estava presa a Judá, e a função de Judá como pai de família deveria ser cumprir a palavra. Selá deveria ser dado em casamento para Tamar, mas isso não aconteceu. Homens sem palavra, pais sem palavra, trazem vergonha, frustração e, na pior das hipóteses, ruína sobre a sua família, porque eles não se tornam confiáveis, eles não se tornam justos. Judá não foi justo com Tamar. Se Judá não quisesse dar a Tamar, ou o selá, como marido para Tamar, ele deveria ter dito: volta para a casa do teu pai e fica lá, e seja feliz, vai viver tua vida, vai buscar uma nova família, vai buscar um novo casamento, vai escrever uma nova história, vai viver tua vida. Mas ele não faz isso, ele deixa a Tamar presa, amarrada à sua família. E quando ele deveria cumprir a palavra, ele não cumpre a palavra. Quando não temos palavra, quando nós não somos justos com a nossa família, nós acabamos por criar problemas. O que transmite para os nossos descendentes quando a gente não tem palavra? Como se sentem os nossos filhos? Como se sentem os nossos netos? Como se sentem os nossos descendentes quando a gente não tem palavra? A gente tem que se colocar na posição de Tamar. Eu não estou com isso afirmando que a Tamar agiu certo. Eu não estou com isso afirmando que a Tamar deveria ter feito o que fez. Não, ela não deveria ter feito o que fez. Não do jeito como ela fez. Ela deveria ter procurado o seu sogro e dito: como é que é? Ou tu me libera, ou então me dá o filho para casar. Afinal, eu estou presa nessa situação. Eu não estou dizendo que Tamar agiu certo, mas o que transmite aos descendentes da gente quando a gente promete algo e não cumpre? E esse é um dos grandes problemas dos pais dos nossos tempos. Ou talvez um dos grandes problemas da paternidade em geral, é prometer e não cumprir. Porque quando a gente promete e não cumpre, isso transmite de alguma forma desrespeito.
Isso transmite de alguma forma desprezo. Isso transmite de alguma forma desconsideração. Isso transmite de alguma forma para a nossa família um senso de não ter importância. Por exemplo, o pai que diz: olha, sábado nós vamos jogar bola no parque. E o pai, no sábado, quando deveria cumprir a sua palavra, inventa de sair com um amigo para pescar. Como se sente esse filho? Como se sente esse filho? Está entendendo? Quando se fala em justiça aqui, quando se fala em ser justo, quando se fala em palavra, é honrar aquilo que a gente diz. E uma das coisas que faz com que muitos pais não tenham credibilidade diante da sua família, não tenham credibilidade diante dos seus filhos, é justamente isso. É que eles não cumprem a sua palavra. Trazendo isso para nossos dias, a lei do levirato já não serve mais. A lei do levirato ela não existe na nossa sociedade. Mas nós também somos extremamente descuidados no cumprimento das nossas promessas, no cumprimento das nossas palavras dadas. Eu lembro que havia um tempo que as pessoas diziam assim: é no fio do bigode, se eu falei, eu vou cumprir. Infelizmente, cada vez menos a gente vê isso. E nos dias de hoje, cada vez menos nós vemos também pessoas que não cumprem as suas promessas, que não cumprem perante a sua família aquilo que prometem. E quando eu falo em promessa, em ser justo naquilo que a gente fala, em cumprir aquilo que a gente diz, em cumprir aquilo que é o certo, tu está falando do que, pastor? De dividir a herança de maneira igualitária, justa? Também. No caso de Jacó, o avô, o pai de Judá, havia uma desigualdade ali entre os filhos. Mas esse foi o assunto da nossa conversa na semana passada. Quando a gente fala em ser justo, quando a gente fala em cumprir a palavra, quando a gente fala em honrar aquilo que a gente diz, eu não estou falando só da justiça na hora de dividir a herança. Eu estou falando de algo muito mais profundo, algo muito mais espiritual, algo muito mais impactante do que a herança. Eu vou te dar isso um dia e tu não dá. Isso é descumprir a sua promessa, é verdade. Mas existe algo que a gente promete, que a gente precisa lembrar constantemente, para que a gente seja justo e um homem de palavra na família da gente. Sabe o que é isso? Os votos do casamento. A gente precisa lembrar dos votos do casamento constantemente. Porque se a gente não lembra dos votos do casamento, a gente facilmente falta com o respeito com a nossa família, a gente facilmente falta com a justiça na nossa família, a gente constantemente falta com a consideração pela nossa família. Essa é uma promessa que os homens, quando casam, fazem para a sua família. E eu não estou falando aqui da sua esposa apenas, eu estou falando aqui para os filhos, porque toda vez que um homem trai a sua companheira, trai a sua esposa, trai a mãe dos seus filhos, ele não está traindo a sua esposa, ele não está traindo a sua companheira, ele está traindo a mãe dos seus filhos e junto os seus filhos. Tu está me entendendo? Nós precisamos, de novo, resgatar na sociedade, nos homens, nos pais, nos maridos, a consciência da palavra. Eu prometi te amar. Eu prometi estar contigo nos momentos de alegria e de tristeza, nos momentos de escassez, nos momentos de fartura. Eu prometi estar contigo em todo e qualquer instante. Venha o que vier, estamos juntos, estou do teu lado. Isso é um tema muito atual. Isso é um assunto muito atual e necessário de ser resgatado. Porque sempre que um homem esquece do que prometeu, ele está provocando injustiça. Por quê?
porque ele arruma uma fissura, uma rachadura na sua família, quando ele esquece das promessas feitas. Eu lembro que de uma situação de certa vez ter ouvido um pastor mais velho dizer assim: Everson, o dia que tu fores pai, se tu disseres para o teu filho, filho, de tarde nós vamos brincar, e tu não faz, tu estás ferindo mortalmente o coração do teu filho. Eu lembro que na hora eu pensei, que exagero, né? Que exagero. Hoje que eu sou pai, eu entendo o que ele quis dizer. Porque os nossos filhos criam expectativas de que o pai é um homem de palavra, de que a mãe é uma mulher de palavra. A minha conversa ao longo desse mês é mais voltada para os homens, mas ela também se adequa às mulheres. Nós precisamos resgatar com urgência a ideia de que somos confiáveis, de que somos pessoas de palavra. Judá não foi. Onã não foi, o filho de Judá, porque ele deveria cumprir a sua obrigação de cunhado. Ele não cumpriu. Judá não cumpriu. E isso gerou na família de Judá uma situação constrangedora, uma situação vergonhosa, porque de repente aquela que deveria casar com Selá está grávida, só que ela não está grávida de qualquer homem, está grávida do próprio sogro, uma situação extremamente embaraçosa, vergonhosa, uma situação, no mínimo, esquisita, para usar uma palavra talvez. Queridos, quando nós esquecemos como homens, como pais, como marido, das promessas, das palavras que nós demos, nós causamos vergonha, nós causamos ruína, nós causamos estrago na vida dos nossos filhos. Nós causamos estrago na vida dos nossos casamentos e, em última análise, causamos estrago na nossa própria vida. Por isso a importância de resgatarmos a palavra dada. Eu prometi te amar, eu prometi te cuidar, eu prometi estar contigo. E um homem de palavra também é um homem de palavra na hora de disciplinar. Não, filho, eu te ajudei uma vez, agora eu disse que eu não ia te ajudar de novo, agora tu vai te virar. Homens de palavra geram homens e mulheres adultos. O problema dos nossos tempos é que nós não temos mais conseguido esse processo de amadurecimento da geração que está vindo aí. Eternos infantis. Não se preocupa, o papai está aqui para te ajudar. Ok. Mas homens de palavra sabem também que em algum momento tem que ser feito o desmame. Olha, filho, eu te ajudo essa vez, tu te meteu nessa situação, eu te ajudo essa vez, na próxima tu vai te virar. E se acontecer de novo, tem que deixar se virar. Porque isso gera crescimento. Queridos, quando a Bíblia nos apresenta histórias como a de Judá, a Bíblia quer nos ensinar que a espiritualidade cristã, ela passa pelos mínimos detalhes da vida humana, passa pelos mínimos detalhes da vida relacional familiar, passa pelos mínimos detalhes do ser humano. Homens de palavra deixam um legado àqueles que vêm depois dele. Homens de palavra são homens que olham para a sua vida e a sua postura deixa rastros que podem ser seguidos pelos seus filhos. Isso me fez lembrar de uma situação em que num dia de chuva
meu pai foi buscar um balaio de aipim para tratar o bicharedo lá na casa dele. Meus pais hoje ainda moram num terreno bastante grande, ainda tem animais lá. Eu lembro que num dia de chuva, eu era um garotinho, tinha uns 5, 6 anos, eu malmente me lembro dessa situação. Meu pai foi buscar um balaio de aipim. E o pai estava de botas e eu estava de botas atrás dele também. E na hora em que o pai estava pronto, ele botou aquele balaio de aipim nas costas, balaio com aipim nas costas, e ele foi pisando. E eu lembro que o pai ia pisando e eu, brincando, ia pisando nos rastros dele. Só que o pai é um homem alto e os passos dele eram bastante grandes. E eu estava atrás ali, me esforçando com as minhas botas, né? Pisando no rastro dele. E eu pensei assim, um dia eu também quero ter passos tão grandes que nem o pai, porque agora, nesse momento, dar passos tão grandes tá me doendo as pernas. É uma lembrança da infância, mas é uma ilustração muito boa para aquilo que nós, homens, precisamos deixar como marca na vida dos nossos filhos. Que sejamos homens, pais de família, que deixam rastros que podem ser seguidos pelos filhos. Que nós possamos gerar, gestar, estimular, alimentar, ver crescer uma geração de pessoas que tem palavra. Porque vivemos numa sociedade cada vez mais sem palavra. Muitas e muitas promessas, não só em tempos de campanha política, mas no geral muitas e muitas promessas. E pouco que se faz em relação ao que se prometeu. Quando se faz alguma coisa. E isso a gente deixa entrar para dentro da família. E aí a gente promete tirar um final de semana de folga e não tira. Aí a gente promete brincar e não brinca. Aí a gente promete amar a mãe dos nossos filhos e a gente troca ela na primeira oportunidade que aparece. E aí a gente, enfim. E isso serve, inclusive, também para os nossos afilhados. Nós vivemos num país que é majoritariamente um país onde se batiza crianças. E nós levamos as nossas crianças para a pia batismal e sequer lembramos depois do que nós ali prometemos. Não somos pessoas de palavra. E a espiritualidade cristã, a fé cristã, tem como premissa, há muito tempo, tem como premissa que pais, homem e mulher, necessitam de ajuda para viverem uma vida de fidelidade, de justiça, fazendo o que é certo. É muito difícil a gente fazer o que é certo se a gente não tiver um lugar onde a gente se abastece do que é certo. A gente não vai ser alguém que cumpre as suas promessas, que cumpre a sua palavra, que é justo nas suas atitudes, se a gente não tiver uma fonte que nos abasteça do que é certo, do que é saudável, do que é bom. E por isso nós precisamos da fé. Nós precisamos da fé cristã para sermos bons maridos. Nós precisamos da fé cristã para sermos bons padrinhos. Nós precisamos da fé cristã para sermos pais que cumprem as suas promessas. A promessa de amar a mãe dos filhos, a promessa de cuidar da família, a promessa de não ser apenas um provedor, porque botar comida na mesa é o menor dos detalhes. Mas amar essa família, ser comprometido com ela, é uma outra história. Tamar não estava exigindo nada que ela não tivesse direito. O método, o meio que ela utilizou é completamente errado. Completamente errado. Agora, o sogro dela também não estava preocupado com a família. Porque quando Selá tornou-se homem, adulto, condições de casar,
Judá deveria ter dito: chamem a Tamar, agora nós vamos fazer o casamento dos dois. Essa era o jeito de funcionar as famílias naquele tempo. Mas ele não faz. Deus quer que a gente seja alguém que enxerga na nossa família um lugar onde Deus deseja nos usar para que o amor, para que a maturidade, para que a alegria, para que a segurança seja vivido. Uma casa onde tem um pai, um homem, que não é cumpridor das suas promessas, que não é um cumpridor da sua palavra, que não é justo nas suas atitudes, é um lar de insegurança. E nós precisamos de Jesus, para podermos ter um lar assim. Sabe por quê? Porque nós, pela nossa própria natureza, pela nossa própria essência, nós esquecemos que Deus nos chama para cumprir as nossas promessas, para cumprir a palavra que nós damos. Por isso precisamos de Jesus, por isso nós precisamos do Senhor na nossa vida, por isso nós precisamos que o Senhor faça parte da nossa família, faça parte da nossa casa, faça parte do nosso casamento. Por isso nós precisamos constantemente lembrar do que nós prometemos um ao outro lá no altar. Ah, pastor, mas eu não sou casado. Ok, tudo bem. Mas certamente tu conhece pessoas que não lembram, que não lembraram e que continuam esquecendo do que prometeram. E com isso geram um lar de insegurança, um lar onde a promessa não é cumprida e onde promessas não são cumpridas. Pessoas são magoadas, pessoas são feridas, pessoas são frustradas, pessoas são decepcionadas, pessoas são colocadas em segundo plano. A importância de um pai com palavra. Um pai que diz: a partir de hoje eu não quero mais beber, e que cumpre de fato o que diz, torna-se honrado. Um pai que diz: a partir de hoje eu quero agir diferente, e para isso eu vou buscar ajuda para ser diferente, torna-se honrado. Agora, um pai que promete isso 5, 10, 15, 20 vezes, 100 vezes e não faz nada para mudar, ele não ganha a honra de ninguém, ele ganha desprezo. Queridos, gente de carne e osso sabe da sua responsabilidade em honrar as suas palavras, em honrar as suas promessas. E sabem que precisam da ajuda de Jesus para fazer isso. E por isso, nessa manhã, ou quando tu estiveres assistindo essa reflexão, essa mensagem, que tu lembre disso. A gente precisa de Jesus para se tornar um homem de palavra, porque a nossa própria natureza, a nossa essência é fazer o contrário. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça lembrar e pensar. Amém. Oramos ainda. Senhor, nós queremos te agradecer pela história de Judá e Tamar que se encontra na Sagrada Escritura. Obrigado, Senhor, que é uma história triste, uma história que a gente poderia dizer até vergonhosa, mas ela está ali. Está ali para nos mostrar, Senhor, que a Bíblia não é feita de heróis, que a Bíblia não conta a história de heróis, a Bíblia conta a história de gente de carne e osso. E gente que precisa da Tua ajuda para não fazer besteira, gente que precisa da Tua ajuda, Senhor, para não desapontar a sua família, gente que precisa de ajuda para não decepcionar aqueles que são amados. Senhor, faz de nós homens, pais, que são dignos de honra pelos seus filhos, porque são cumpridores das suas promessas, que são justos nas suas atitudes, que pensam não apenas em si, mas pensam no todo
pensam no coletivo da sua família. Ó Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos bons pais, bons homens, e com isso nós seremos bons cidadãos e geraremos uma geração de bons cidadãos e cidadãs. Senhor, fica conosco e nos ajuda. Faz-nos lembrar das promessas feitas no altar para as mães dos nossos filhos. Faz-nos lembrar, Senhor, das promessas feitas na fonte batismal, onde nós levamos nossos filhos para serem batizados. Faz-nos lembrar das promessas feitas também aos nossos afilhados e compadres e comadres, de maneira, Senhor, que nos tornemos homens e mulheres, pais e mães de palavra, que cumprem o que prometem, tornando-se assim honrados, tornando-se assim exemplos dignos de serem seguidos, como o pai que pisa e o filho vai pisando nas pisaduras do pai, nas pegadas do pai. Fica conosco e nos abençoa. Ajuda-nos, Senhor. Estende sobre nós as tuas mãos e capacita-nos a sermos homens, pais que honram as suas promessas. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Eu quero agradecer pela tua atenção. Quero te dizer que os nossos cultos presenciais eles estão acontecendo todo domingo de manhã, 9h30 da manhã. Nós temos os nossos cultos presenciais aqui na comunidade, óbvio com distanciamento, utilização de álcool gel, uso de máscara, mas os cultos estão acontecendo. Quero te estimular também, vá tomar a vacina, por favor, toma a vacina. Tomou a primeira dose, não esquece da segunda dose. Vacina é vida, vacina é ciência a nosso favor, vacina é a possibilidade que Deus está nos dando para enfraquecermos essa doença. Toma a vacina, por favor, toma a vacina. E continua cuidando. Temos aí a variante Delta, que está chegando com força em alguns lugares. Vamos nos cuidar, vamos manter os cuidados. Que Deus nos ajude a passar por esse tempo de pandemia, na certeza de que depende de nós, mas depende também do cuidado dele. Mas não contemos só com o cuidado de Deus, contemos também com a nossa parte, com a nossa responsabilidade. Te desejo um forte abraço, que a mão de Deus esteja sobre ti, que a paz do Senhor esteja contigo, aquele abração e nos vemos então na semana que vem. Tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.